Estamos de volta com Visão CNN para te dizer que a intenção do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de revogar medidas editadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos pode esbarrar no Congresso. Parlamentares da oposição já avisaram que querem ser chamados para dialogar sobre a revisão dos atos. Veja. A lista de revogações abrange áreas como desarmamento, educação, saúde, meio ambiente e economia e vem sendo discutida pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo antes da vitória do petista nas urnas. As regras editadas por Bolsonaro nos últimos 4 anos podem ser anuladas por uma simples canetada do presidente eleito, mas o alcance das medidas deverá ser negociado com o Congresso. Na lista do chamado revogaço prometido por Lula estão decretos que facilitaram a compra e o porte de armas de fogo, atos que estabeleceram protocolos sanitários, sem comprovação científica para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, além de cerca de 100 decretos e atos normativos relacionados à proteção ambiental, como medidas que impedem a aplicação de multas. Um dos representantes da bancada da bala na Câmara, o deputado Alberto Fraga, do PL, avalia que os parlamentares estão dispostos a conversar, mas que para isso Lula não deverá atropelar o Congresso. Segundo integrantes do Grupo de Justiça e Segurança Pública da Transição, Lula não irá fazer nenhum revogaço sem ouvir quem milita na área. De acordo com a equipe do novo governo, as revogações serão escalonadas e a prioridade será reverter em pouco tempo 3 decretos que flexibilizaram a compra e o porte de armas. Além disso, o presidente eleito tem conversas avançadas com líderes do MDB, PSD e União Brasil para tentar atraí-los para a base do futuro governo, o que poderia reduzir a resistência do Congresso ao revogaço. Chamar já Gustavo Uribe e Basília Rodrigues mais uma vez para falar sobre esse assunto. Uribe, agora eu começo com você e hoje eu estou ponderando, eu estou bem na sua linha que semana passada trazia aqui que era importante ficar de olho para não sair fazendo um pacotão de revogaço, né? E não entender o que foi bom e o que foi ruim. É bem nessa linha aí que a gente está dizendo, Lula vai ter que ouvir quem milita na área, não é assim também? Porque a gente tem uma tradição que o presidente que entra de plantão revoga tudo que o anterior fez. E muitas vezes há avanços. Nós tivemos avanços em alguns pontos da reforma trabalhista. Óbvio que a reforma trabalhista precisa ser atualizada, principalmente para os direitos e deveres daqueles entregadores de aplicativos, que é uma categoria nova profissional. Mas a lei trabalhista trouxe avanços principalmente no home office e também para aquelas grávidas que elas trabalhavam em alguns ambientes que não eram propícios para o desenvolvimento do bebê. E a reforma trabalhista trouxe esses direitos. Há essa questão agora das armas. Realmente é uma negociação com o Congresso Nacional. E a gente sempre observa, o PL é a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então vai precisar de muita negociação, principalmente com o Bloco do Centrão e a formação de uma base aliada que consiga revogar essas medidas. Mas boa parte delas cabe ao próprio Poder Executivo, como os decretos de 100 anos. É uma questão interna corporis, ou seja, não depende do Congresso Nacional. Então, nesse ponto, a tendência, e Lula já indicou isso, é você revogar essas medidas. Eu e a Basília Rodrigues trouxemos, inclusive, a informação que a ideia é publicar alguns tipos de normas para que você tenha mais transparência, principalmente nas respostas à lei de acesso à informação. Houve muitas respostas do atual governo, eu recebi uma delas, inclusive, de que uma pergunta simples sobre uma questão administrativa básica, e isso comprometia a segurança da presidência da República. No caso, não comprometia. Então, é uma tentativa do novo governo dar mais transparência. Mas há questões sociais, como você disse, Luciana, que é preciso ouvir todos os setores. Não dá para fechar os olhos e revogar tudo, porque há alguns avanços. E o atual governo trouxe alguns avanços que não devem ser revogados. Olha, Basília, mesmo em retrocessos, e aí para quem não gosta dessa política de armamento, que enfim, acabou deixando muito mais armas na mão da população civil, o governo não vai encontrar vida fácil, né?
toda ação tem uma reação. Então, se vier também tirando do ar, jogando por terra as medidas, os atos administrativos deste governo atual, que é o de Jair Bolsonaro, dando esse nome de revogaço, então, integrantes do Congresso que estão hoje na base de Bolsonaro ou que não necessariamente são bolsonaristas, mas não agradam, né, não se agradam com este governo eleito, dizem que vão reagir a esse tipo de revogaço. Nada mais do que natural, quando muda de governo, né? Sai governo, entra governo, é óbvio que teremos aí algumas medidas revogadas. Isso é muito comum, como bem colocou o Uribe. Só que quando você rotula isso de revogaço, dando ares de que vai mudar geral, aí parece mais um tipo de represália, de vingança. Além do sentido prático de mudar as regras, o revogaço tem um sentido também psicológico para fins de discurso, né? Dizer que, olha, sob nova direção, vou colocar uma nova plaquinha aqui na porta Brasil e veremos um outro governo, um outro país. Então, leva a crer e até entusiasma o seu cercadinho, os seus apoiadores, a imaginar que tudo no Brasil irá mudar, que haverá um revogaço de norte a sul. E não é bem isso que acontece. Existem aí medidas pontuais que deverão ser objeto, sim, de revogação pelo governo eleito. Muitos dos integrantes do gabinete de transição afirmam que na área de justiça vai ter, na área da saúde também. O governo atual decidiu derrubar o estado de emergência que estava sendo adotado em relação às medidas de combate à Covid-19. Então, até naquele discurso sobre tem pandemia, não tem pandemia no mundo, mas aqui no Brasil já há alguns meses não, porque houve uma derrubada de um estado de emergência no Brasil para a saúde pública quanto à Covid-19. Então, há integrantes da equipe do governo de transição, formalmente ou informais, né, são conselheiros aí de Lula, que sugerem a devolução desse status de urgência e prioridade do governo ao assunto Covid. Então, tanto na área da justiça quanto na área da saúde, são aí para ficar por baixo algumas dessas áreas, então, segmentadas, que nós teremos, sim, revogações de alguns atos. Isso significa um revogaço? Aí eu já acho que o governo não vai forçar nas tintas. Fica o discurso, mas na prática isso não deve acontecer, porque até mesmo integrantes do Congresso, de partidos de esquerda que dialogam com este governo, que apoiam este governo eleito, não concordam com esta medida de acabar com as medidas, especialmente os atos administrativos assinados aí de próprio punho pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente volta ao início da análise, eu reportando para vocês o que ouvi de uma liderança importante do Centrão. Para toda ação, há uma reação. Então, se o governo eleito chegar dando canetada, tirando tudo do ar, tudo que era de Bolsonaro, talvez ele acabe incomodando muita gente no Congresso Nacional. E nem dá para dizer que essa frase não tem tom ameaçador.